Café das 6. Uma dose de informação. Outra de descontração. Na Rádio Globo. Hélio Ferreira está aqui full time com a gente no Café das 6. Ele é vereador de Salvador pelo PCdoB e também presidente do Sindicato dos Rodoviários. Seja bem-vindo, Hélio, aqui ao nosso programa. É um prazer, satisfação é toda minha. Quero também aqui saudar você pelo seu programa, Evilásio, Tainã, toda a sua bancada e todos os seus ouvintes. O prazer é todo nosso. Começar logo pela votação da isenção do ISS. 4 vereadores apenas votaram contra. Foram Aladilce Souza, que é do seu partido, do PCdoB, Silvio Humberto, que é do PSB, também a Marta Rodrigues, do PT, e o Marcos Mendes, do PSOL. Por que Hélio Ferreira, que é presidente do Sindicato dos Rodoviários, votou a favor do projeto do ISS? Olha, primeiro por viver a situação, primeiro quer dizer que foi liberado a bancada para que a gente pudesse se posicionar, entendeu? De uma forma com a nossa consciência e nosso entendimento, né? Então isso foi muito importante. E primeiro que eu vivo o setor, apesar que eu acho que essa questão do ISS não é paliativa, ela não resolve o problema da crise do setor de transporte, que a crise do setor de transporte não é só aqui em Salvador, é em todo o Brasil. Então é isso, entendeu? Então, como eu estou vivendo o setor e vivendo a crise do setor, né, uma das empresas hoje com quase 5 mil trabalhadores à beira da falência. Esses trabalhadores são trabalhadores de 10 anos, 15 anos, de até 30 anos, né, que tem um passivo trabalhista. Então, é uma situação onde a gente tentar salvar também o passivo desses trabalhadores, salvar os postos de trabalho desses trabalhadores e evitar que esse setor também entre na clandestinidade. Porque nós já temos muitas carências no transporte público de Salvador. Se nós tiver aí mais uma carência de quase 1.000 ônibus a menos, o transporte vira um caos total, a integração não funciona e nada não funciona. Então, qualquer coisa que a gente possa salvar o sistema, tanto para atender a população como para proteger os trabalhadores, a gente tem que optar por fazer essa opção. Então, essa foi a minha opção de ver o transporte, de salvar pelo menos esse primeiro momento, que não resolve o problema, é apenas um paliativo. Esse é o presidente do Sindicato dos Rodoviários, que é vereador de Salvador, Hélio Ferreira. E aí a gente fica sempre com aquela máxima que tem gente ignorante que, por exemplo, acha que o governo da Noruega é de esquerda, né, um reino fundado na Idade Média e que é absolutamente conservador, né, mas vem falar, porque esquerda, porque comunismo, não sei o quê. O vereador é de um partido de esquerda, o Partido Comunista do Brasil, PCdoB. No entanto, votou conforme o que a economia da cidade necessitava. Porque demonizar apenas o empresário não vai resolver o problema da base do empregado que conta com aquele trabalho todos os dias para levar a comida para dentro de casa. Pois né? Então, assim, não adianta acabar com as empresas de ônibus, porque não vai resolver o problema da falta de emprego, o problema da mobilidade. Então, há toda uma questão integrada a ser analisada. A gente respeita, claro, os vereadores que votaram contrariamente ao projeto, tem os motivos, né? A democracia é assim, né? Você tem opiniões a favor, contrárias, mais ou menos, como você, por exemplo, votou a favor por entender o benefício que aquilo traria para o sistema, mas discordando, por exemplo, de que a quantidade de veículos com ar-condicionado que foram colocados à disposição seja suficiente, não é, Hélio? Eu tenho várias discórdias dessa questão dos veículos. Primeiro, os veículos vieram com manual, né? Os veículos novos deveriam vir com câmbio automático, motor traseiro, né? Para facilitar também a operação dos operadores, né? Os motoristas. Os motoristas. Então, isso não aconteceu. Os veículos vieram manuais. A outra é que 125 ônibus é apenas 5% da frota. Então, se a gente vai renovar 5% da frota, imagine quando a gente vai chegar a 100% da frota, né? Eu acredito 10 que daqui anos. 10 anos, 15 anos. Então, essa frota com ar-condicionado em Salvador, no verão principalmente, ela é muito mais do que necessária, já era para estar aí, entendeu? Então, eu acho que é muito pouco comemorar 125 ônibus. Então, acho que isso... E eu também discordo desse modelo que está acontecendo. Hoje, Evilásio, o transporte público, inclusive,
O governador esteve lá na Câmara já 2 vezes, e essa semana ele esteve lá fazendo uma palestra sobre o transporte público, e ele foi bem sobre claro. O VLT, né? Sobre o veículo o VLT. leve sobre trilhos. Aí ele foi bem claro, o transporte público hoje não sobrevive sem subsídios. Ou de estado, de município, ou dos dois. Ou dos dois, porque o transporte se tornou muito caro, né? O diesel é muito caro, peça é muito caro, então se tornou muito caro. Não estou aqui defendendo, eu estou defendendo aqui, é um transporte público para a sociedade, de qualidade, e a proteção também aos postos de trabalho e os direitos dos trabalhadores. Com outro parêntese, viu, Hélio? Só para a gente pontuar sobre essa questão do custo do transporte público em Salvador. Salvador, repito aqui, foi uma apuração que eu fiz uns anos atrás, é uma das poucas cidades, quando eu fiz a pesquisa era a única, né, em que as seguradoras nacionais não fazem o seguro aqui em função do vandalismo, né, e da queima de ônibus, que era a maior estatística do país de queima de ônibus na capital baiana. Então, por causa disso, as seguradoras não fazem contrato aqui. Então, um ônibus daquele estimado em R$700 mil, né, nessa média de já usado, entre 500 e 700 mil reais. O cara tem um prejuízo total, empresário. Você imagine, né, o custo disso. Então, tem que olhar os outros lados também. Um ônibus já usado ele fica bem mais baixo, mas um ônibus novo ele é muito caro. Então, é isso mesmo. As seguradoras não querem fazer pelo grande um índice de estatística muito alto de vandalismo e de queima de ônibus. Né? Nós somos uma das cidades que mais queima, acho que só perde, parece, para o Rio de Janeiro, mas é uma das maiores. Então, são uma série de fatores que contribuem com isso, né? E eu sou muito crítico ao modelo de transporte que está aí. Ele não é um modelo inclusivo, entendeu? Exclui muita gente, exclui quase 40% da população. Então é preciso discutir um modelo que inclua a população do transporte. E acho que o seguinte, seria uma forma também de equilíbrio, porque as empresas já chegou a passar 40 milhões de passageiros, hoje passa a metade, 20 milhões. Então se você coloca esses passageiros para dentro do ônibus, você vai equilibrar, você vai ter mais força para lutar pelos trabalhadores, vai atender melhor as comunidades, que hoje estão muito carentes, muita reclamação dessas comunidades. Então, eu acho que o modelo de transporte de Salvador está equivocado. Tainan Gama, você lembra a semana passada, Marcos Mendes esteve aqui, vereador de Salvador, e sobre esse modelo equivocado, inclusive com essa falta de inclusão de determinadas pessoas e tudo mais, que ele propôs uma CEI, né, Comissão Especial de Inquérito, para verificar o transporte público de Salvador. Será que o vereador Hélio Ferreira é um dos que assinaram lá? Porque ele tinha dito semana passada que já tinha, acho que 14 assinaturas, algo assim. Eu assinei o requerimento, né, da CEI dele. Mas apesar que a Câmara já vai instalar também uma comissão nesse sentido, né, que o acordo foi feito que foi aprovado no projeto do ISS, já de fazer também essa comissão para poder acompanhar de perto a situação do transporte. Eu acho que é bom para todo mundo, né? A gente vê a realidade, mostrar, acho que até os empresários não deveriam temer isso, até de mostrar na sociedade a realidade do sistema, até para que possa realmente ter uma compreensão e ter uma discussão mais profunda da questão do transporte. Porque não adianta você resolver uma coisa paliativa aqui hoje do transporte e daqui 6 meses, 8 meses, menos de um ano, você está tendo que rediscutir de novo. Então tem que discutir uma coisa logo com sustentabilidade, como já existe em outras capitais. Nós temos São Paulo, né, que é o coração financeiro do país, já existe tarifas sociais, né, de pessoas. Nós temos aí, Bilásio, grande parte dos estudantes de escola pública não vai para a aula porque não tem condição de pagar a passagem, porque os pais desses estudantes ganham em média salário mínimo. Então quem ganha em média de um salário mínimo não tem condições de pagar R$8 para um filho ir para a escola. Então se tem 2 filhos, às vezes tem que priorizar um, né? E outro não, às vezes um vai no dia, outro vai no outro. Então, quer dizer, é uma coisa, um problema social muito profundo que precisa ser resolvido, que precisa ter um entendimento, né, do executivo de resolver essa situação. E tem outro problema também, né? As gratuidades que são concedidas, tem muita gratuidade que é irregular e por isso que é importante ser feita uma auditoria mesmo no sistema. Sim. E agora tem uma coisa que se depara com a Constituição Federal, que é qualquer idoso, qualquer pessoa acima de 65 anos tem direito à gratuidade. Aí você vê o menino que quer ir para a escola, que o pai ganha o salário mínimo, que malmente consegue se manter, deixa de ir porque não tem R$8 para ir e voltar para a escola, e aí uma idosa dondoca, nada contra, mas uma idosa dondoca que tem um rendimento
né, bem acima da média da população de Salvador, entra e sai de graça quantas vezes ela quiser no transporte. Há uma incoerência aí também, não é, vereador? Com certeza. Hoje nós temos, claro, o direito do idoso. Eu acho que a idade do idoso deveria reduzir para 60 anos, né? Não ser nem 65. Deveria ser 60 Mas deveria anos. ter um condicionamento em Agora, relação à renda da pessoa, né? Agora sim, tinha que ter essa questão do condicionamento. Você está colocando uma ideia nova. Tinha que ter os incentivos, né? Os subsídios, para que essas pessoas tivessem. Porque eu acho que o idoso tem que sair mesmo, tem que passear, tem que conhecer a cidade. Claro. Assim como os estudantes. Tem muitos professores que têm vontade de levar os estudantes para conhecer o centro histórico, conhecer o parque da cidade, mas às vezes não tem condição. E nós, vereadores, às vezes sofremos muito com isso, porque às vezes vem os pedidos para a gente conseguir o ônibus, para levar essas pessoas, e às vezes a gente não tem condição. Inclusive, Brasil, agora, até na aprovação do ISS, eu coloquei uma emenda para criar um ônibus social para atender essas comunidades, né? Principalmente nas questões fúnebres, que as pessoas querem prestar sua última homenagem. Então, Deslocar os parentes, sempre alugam os ônibus, né, com as empresas, alguns vereadores cedem, mas isso já podia estar instituído. Isso, então eu agora criei essa emenda no projeto da ISS do ônibus social. Mas não foi aprovada, né, essa emenda. Só que não foi aprovada, mas houve um acordo, porque não poderia, naquele momento, para mim apresentar um projeto, e esse projeto ser aprovado. Daquela grade de projetos não polêmicos, né? Aí eu já apresentei esse projeto do ônibus social, esse projeto já está em trâmite. Acredito que a casa vai aprovar, porque foi um acordo lá no plenário. No plenário, com o líder do governo no projeto do ISS. Então a população de Salvador vai ganhar esse ônibus social para atender essas pequenas necessidades dentro das comunidades. Mas Tainan Gama, presente. Por favor. Olha, nosso ouvinte, olha não, que no rádio você ouve. Ouçam, 99947-6363 é o nosso WhatsApp para você participar. Tem o Rogério que está super interagindo hoje aqui com a gente. E aproveita o gancho da pergunta dele falando com relação à conduta dos motoristas, né? Ao uso do cinto de segurança. O que hoje de efetivo é feito no nosso sistema de transporte público em Salvador com relação, além da conduta que ele traz do cinto de segurança, por exemplo, a parar fora do ponto de ônibus, como que o cidadão que utiliza o serviço pode fazer essa ponte com vocês, enquanto sindicato, para auxiliar, seja num curso de reciclagem, numa advertência, o registro da foto, o trecho que esse ônibus fazia, o horário. O que hoje acontece quando uma denúncia desse tipo chega até vocês? Olha, primeiro nós orientamos o trabalhador, né, a cumprir as normas, né? Agora sim, toda categoria, principalmente uma categoria com 2.500 ônibus, 5.000 e poucos motoristas, mais de 5.000 cobradores, né? Então, é normal que 2% da categoria não cumpra 100% das normas. Isso é em todas as categorias, do juiz ao policial, ao rodoviário, ao advogado, ao segurança, ao vigilante, ao comerciário, todos. É uma pesquisa que aponta isso. Mas a maioria, 98%, cumpre tudo certinho e salva esse sistema. Eu acredito que os rodoviários são os verdadeiros heróis do sistema de transporte e mobilidade de Salvador. Que enfrenta toda essa crise, toda essa situação. Rotina estafante, ônibus quente, com má qualidade. Violência urbana, trânsito, falta de condições. Falta de educação de passageiros que muitas vezes não estão ali atentos que do outro lado tem um trabalhador. Isso, tem tudo isso. Então, termina a gente sendo um grande herói da mobilidade urbana de Salvador. Com certeza. Do ponto de vista de que o cinto de segurança é um item que protege a própria vida dele, né, enquanto motorista, hoje, se a gente passar por uma situação de presenciar a isso, desses 2%, ou qualquer outra da pessoa que para fora do ponto, ou de repente aquele que está no último horário, né? E está querendo chegar cedo em casa e lhe dar aquele solavanco. Sobre o cinto, eu vou te falar. Sobre o cinto, não é obrigatório o motorista de transporte urbano no Brasil usar cinto de segurança, nem motorista nem passageiro. Então isso não é obrigatório. É uma legislação nacional. Não é obrigatório, e por isso devido que em cidade nenhuma que eu conheço no Brasil usa o cinto de segurança no motorista urbano. Esse é Hélio Ferreira, que é presidente dos sindicatos rodoviários aqui da Bahia e também é vereador de Salvador pelo PCdoB. E a gente vai ter agora em discussão na Câmara de Vereadores um projeto de regulamentação do transporte por aplicativo.
E a vereadora Lorena Brandão esteve aqui na semana passada e disse que ia conversar com o senhor sobre um ajuste do Uber com... Não entendi. O que é que entra aí o transporte de ônibus dos rodoviários com esse projeto do Uber? Tem como a gente tentar achar qual é a fórmula? O transporte do ônibus não tem nada a ver com o transporte do Uber. Eu acho que o Uber é um transporte essencial para a cidade, para ajudar a cidade, para ajudar os desempregados, né, que prestam serviço, para atender a população com esse novo, mais um serviço à população. E quanto mais serviço para atender a população, é melhor para a cidade, né? Quanto mais gera emprego, é melhor para a cidade. A questão de disputa de passageiros já não é parte do nosso sindicato, aí entra empresário. O empresário também tem que dar qualidade do seu serviço para que também ganhe a concorrência para outros serviços. Aí é um papel empresário. Meu papel é mais de defender e lutar pelos direitos dos trabalhadores, é manter os direitos dos trabalhadores, postos dos trabalhadores e pelos direitos como sindicalista. Como cidadão e como vereador, defender o melhor para a cidade, para as pessoas da cidade, que é mais um serviço. O que eu sou contra dos aplicativos é a exploração com aquele trabalhador que faz o aplicativo. Inclusive, eu estou fazendo uma emenda nesse sentido. Né? Então foi por isso que ela falou. Você tem uma emenda a respeito né, do motorista do aplicativo. E do motorista do aplicativo, porque a empresa do Uber recebe em torno de 25% pelo serviço que o motorista faz, né? Desde quando a empresa ela é um serviço, o pessoal às vezes está até no exterior, né? Acho que é lá do exterior. É da Holanda. Da Holanda, né? Então, quer dizer, o dinheiro sai do Brasil todo para lá, desde quando nós estamos precisando de oxigenar a nossa economia, tanto no município, como no estado, como no Brasil. E aí a maior parte vai para lá. Então o que eu proponho é que essas empresas recebam apenas, em vez de 5%, apenas 5%. Em vez de 25%, em vez de 5%. Entendeu? E que essa outra parte, de 90%, fique para o motorista que faz o serviço, que presta o serviço. Porque ele tem um custo muito grande do carro dele, do combustível, né, do serviço dele. Então é mais do que justo que ele fique com 90% da corrida e que 5% seja tributado para o município, né? Porque também nós podemos vir um serviço, mesmo que eu sendo da oposição, né, eu tenho que ver uma questão de futurista da cidade, do futuro da cidade, e acho que esses outros 5% tem que ser tributado também para o município. Então, seja, 90% ficaria para o motorista que presta o serviço, 5% para o município, 5% para a empresa, que ainda é muito. Ainda é muito a empresa. É verdade. Que tem apenas no aplicativo, ganha 5%. Esse é Hélio Ferreira. Teve uma notícia que saiu no fim de semana sobre um aplicativo novo aí de transporte, tá, né, que você estava falando comigo. Né? Tem um aplicativo que parece que vai dar, inclusive, gratuidade na primeira corrida e que o passageiro vai poder baixar ele para pegar um ônibus e tal. Não entendi muito bem isso, não. Porque foram duas notícias, um do aplicativo para mulheres, mas você está falando da outra. Não, é um aplicativo novo aí para o transporte público de Salvador. Eu queria saber se o Sindicato dos Rodoviários foi consultado, se está sabendo alguma coisa a respeito. A Tainan Gama, ela vai dar detalhes aqui de como é que é essa história, né, Tainan? É aplicativo sobre... Transporte público de Salvador, um aplicativo novo. Para você pagar a passagem de ônibus pelo aplicativo. Eu vi alguma coisa parecida sobre isso, mas infelizmente a gente não foi consultado sobre isso, não. Que é aquela questão mais empresarial, né? Então, às vezes, nem tudo eles... Aplicativo Vadibuzu. Inclusive, teoricamente, começa a funcionar hoje, né? Uma ferramenta que vai permitir que qualquer usuário, tanto Android, nesse caso aqui, primeiro vai ser Android, num ônibus elétrico que vai fazer a linha E135, que é o Shopping Paralela, até ali o evento Cidade do Clima, que vai ser na Paralela. Vai ser durante toda essa semana. O que é que acontece? Você verifica o QR Code, né, no seu celular, passa aí o validador do veículo para ter a abertura da catraca. Então, o WhatsApp Web, quando a gente coloca no computador, no ônibus, e a catraca é liberada para você ter acesso. Não combinaram com os russos antes, né? Então o cobrador não vai estar ciente disso quando o cara quiser passar. Não, as empresas devem informar, né, os cobradores. Mas começa hoje, vereador. Deve ter informado, não é possível, né? De acordo com o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Fábio Mota, depois dessa semana de testes, 10 outros veículos passarão também a trabalhar com o dispositivo por cerca de mais 60 dias.
Agora olha, essas coisas de aplicativo, a questão tecnológica chega a me dar arrepio, porque isso atinge o cobrador, né, os postos de trabalho do cobrador. É questão tecnológica, a gente não pode, mas a gente está na luta também, que é outra luta que a gente tem agora, de manter os cobradores. Inclusive eu tenho 2 projetos na Câmara, né? Um é de o motorista não cobrar e dirigir, proibir o motorista cobrar e dirigir, e o outro é de criar uma segunda pessoa no ônibus, que é o agente de bordo, né? Que seria a questão para manter essa função, porque precisa de uma pessoa dentro do ônibus, não pode. Precisa de uma pessoa ali para estar auxiliando no elevador, entendeu? Nessas situações. Agora, o que eu quero pagar para ver é esse ônibus elétrico ficar rodando em Salvador. Né? Esquece, ônibus elétrico em Salvador, acho que é um grande avanço, né? Que aí é que vem a questões dos subsídios, de necessidade de subsídios, né? Para criar É um veículo caríssimo, esses né? instrumentos, é caríssimo. E adaptar a via na qual ele irá transitar. Porque Exato. se pegar uma ladeira de Cajazeiras 8 ou uma ladeira do Alto do Cabrito, não sei se vai ter força cheio subir. para fazer essa subida, sendo elétrico. Pois né? né? Tem a situação, mas é um ônibus, né, de uma situação ambiental muito importante Relevante, para a né? cidade, né? Hoje, você vê só a mudança de combustível na cidade, ela já reduz o índice de poluição na cidade. Então, Se não me engano, desde 2012, né, que tem aí essa regulamentação com relação Sim, à sim. utilização do diesel em transporte público. Tem um dado também que você trouxe aqui, atualizando só, que Salvador possui 32 milhões de usuários por mês no transporte na público, 40 mas apenas 18 milhões são pagantes. eu acho que chega em torno de 20 milhões. De Na real- pagantes. Agora, nós temos uma situação assim, que apenas 32%, segundo pesquisa, apenas 32% anda de ônibus, uma média de 30% anda de bicicleta, de outros modais, de automóvel, e 38, alguma coisa não anda de ônibus porque não tem condições financeiras de pagar o ônibus. Imagine, mais dos que andam, dos que pagam, não anda no ônibus. Então tem que discutir política pública de inserir essas pessoas que estão excluídas. Você pode dobrar a quantidade de pessoas aí no transporte público. E aí sim resolver E aí o fica problema bom para a empresa, fica bom para o passageiro, fica Pra- bom para a cidade. para a cidade, para os trabalhadores que mantêm seus postos de trabalho, mantêm seus direitos, né, suas conquistas. Pode conquistar mais porque fica mais forte, né? Fica sustentável, fica mais forte, conquistar mais alguma coisa. Não tem outro caminho a não ser. O governador falou com a gente lá bem isso, porque o governador dá subsídio, né, nos modais que está se implantando na cidade. Então tem que se pensar. Então nós estamos na beira de uma eleição também para prefeito, que os próximos candidatos, eu acho que tem que eleger a questão da mobilidade, da inclusão social no transporte público como uma das prioridades. Eu considerei a 4ª prioridade, porque nós temos saúde, educação e segurança. Que são os 3. Mas que a questão da mobilidade é a 4ª prioridade que tem que ser discutida na cidade. É a questão nacional, mas acho que como a gente está aqui na Bahia, né? Eu acho que Salvador, nessa eleição, os pré-candidatos aí já devem começar a pensar. Se eu fosse candidato, Vilásio, eu garantia que logo gratuidade para estudantes de escola pública no transporte de massa, para os desempregados, e reduzir a idade dos idosos de 65 para 60 anos. Então, Bota a faca para Hélio Ferreira. Bota a faca para Hélio Ferreira. sei lá. Quem é o candidato mais preparado para debater a mobilidade urbana, o transporte público da cidade do Salvador? É o próprio Hélio Ferreira? É Alice Portugal? É Olívia Santana? É quem o governador recomendar? Vereador Não, Hélio Ferreira. Eu acho que a faca é forte, grande, né? Eu acho assim que os partidos têm que ter independência, né, para eleger seus candidatos. Eu acho que o governador respeita muito isso. Eu acho que dentro do meu partido, a pessoa mais hoje, quem está ligado ao assunto, que mais tem feito esse debate, é Hélio Ferreira, não tem dúvida. Opa! Mas não tenha, mas não tenho ilusão que eu vou ser escolhido, entendeu? Bota a faca para Hélio Ferreira. Isso é claro porque o partido tem muitos quadros. Mas Hélio Ferreira se coloca como pré-candidato a Não, prefeito não. de Salvador, se Não. coloca à disposição do partido? Não, eu já me desiluso, eu não tenho essa ilusão. Até porque houve um movimento na categoria
né, com esse desejo, né, da categoria das rodoviárias, mas não, o partido tem muitos quadros, tem outras pessoas que já vêm se preparando há muito tempo, então não é o meu momento, não é esse desejo que eu tenho agora. Meu desejo agora é dar reeleição para continuar fazendo esse debate da mobilidade e dessa exclusão que existe na cidade de Salvador. Então, quem seria seu candidato favorito? Olha, eu contei aqui uma história da eleição passada, 2016, que o governador Rui Costa, o candidato dele era Olívia Santana. Ele tinha uma pesquisa à época que dizia que para poder fazer um enfrentamento, todo mundo sabia, a Semineto é favorito a ganhar. A Semineto muito possivelmente vai ser o reconduzido prefeito de Salvador, isso em 2016. Mas a chance que a oposição ao prefeito teria de fazer um prefeito era ir para o debate ideológico, que foi o gancho que Bolsonaro pegou na presidência da República. A pesquisa mostrava, olha, se a gente for com uma mulher negra, nossa chance é maior, porque a gente vai entrar na questão de debate étnico, racial, de gênero e etc e tal. E não ouviram o governador, tanto que o governador ficou chateado, se afastou das decisões em relação à campanha eleitoral, ficou um pouquinho em cima do muro. Quando foi aparecer, já foi depois da definição de que Alice Portugal ia ser candidata pelo PCdoB, e ele colocou, inclusive, a máquina dele à disposição do pastor Sargento Isidório, como um plano B a candidatura. E ainda teve Cláudio Silva ali, do PP, querendo fazer aquele meio do centro, não sei o quê. Mas do coração de Rui Costa, na eleição de 2016, era Olívia Santana, que é do PCdoB, né? Mas o partido já tinha feito uma convenção e cumpriu o que foi combinado de que a vez era de Alice Portugal. Esse ano as discussões ainda estão incipientes, mas no PT já tem uns 6, 7, 8 candidatos, né? E só no PT. O PCdoB tem 2, de novo, Alice e Olívia, no páreo, né? E os partidos ali que apoiam o governador querendo lançar nomes. O PP, Caleão já disse que é pré-candidato. No Podemos, o Bacelar já disse que é pré-candidato. Hélio Ferreira, quem é o candidato do coração do vereador, presidente do Sindicato dos Rodoviários? Vaca para ele. As duas. Tem que dizer uma. Se dependesse da sua caneta, quem você indicava para ser candidato a prefeito de Salvador? Eu acho que é muito prematuro, né? Essa questão primeiro tem que ser interna, Vilásio. A gente não pode publicizar assim, mas quem tem um desejo, né? Eu tenho uma simpatia por todas as duas, né? São todas duas grandes lideranças, grandes quadros preparados para ser prefeitas da cidade de Salvador, a terceira maior capital do país. Eu acho que houve uma falha lá atrás, né, nessa questão de Alice, porque naquele momento que retirou a candidatura de Alice, acho que foi em Foi 2012. 2012, não era aquele momento. Tiraram a Alice e botaram a Olívia Santana como vice de Pellegrini. Isso. No acordo com o PT, Ali, depois de ela ter feito a convenção. Ali era o momento de Alice ser candidata. Quando foi 4 anos depois, não teve mais como Alice não ser, entendeu? Então, uma situação que aí a Alice criou a situação que você está colocando, então perdeu esse timing de Alice ser candidata lá atrás. Se fosse Alice, quem sabe, talvez poderia a Semineto nem ter entrado na política. Porque ali foi a primeira eleição dele. Entendeu? Então, quer dizer, isso criou esse clima, essa situação que 4 anos depois não teve como reverter e teve que ser Alice, entendeu? E agora nós temos aí 2 candidatas, né? O PCdoB, acho que é o PCdoB, o PT é o que mais tem, mas o PCdoB vem em segundo aí com 2 candidatas, porque tem essa limitação. Se o PCdoB fosse porque o PCdoB tem um partido que usa o centralismo democrático, né? Às vezes a gente tem discussão interna. Essa discussão interna ainda não se começou, por isso que eu não posso nem me posicionar aqui ainda sobre esse desejo de A ou B, né? Mas se nós tivéssemos um partido como outros partidos que tem várias correntes políticas dentro do partido, a gente tinha muito mais. A gente estava em primeiro porque nós temos muitos quadros preparados, né, para ser prefeito ou governador, se for o caso, do estado, porque a gente tem uma formação muito boa nesse sentido de quadros, entendeu? Então a gente tem quadros aí preparados. Como eu falei, não é a vez de Hélio Ferreira, mas não tenha dúvida que uma desses 2 candidatas, né, que o partido vai escolher,
vai precisar de Hélio Ferreira para poder estar municiando de informações sobre essa questão da mobilidade, de Salvador. E Hélio vai ser candidato à reeleição de vereador ano que vem? É necessário essa candidatura, até porque para a gente continuar fazendo esse debate, né, da mobilidade de Salvador, ver se a gente acerta, né, na questão da mobilidade, como eu falei que está equivocado, e ver se a gente faz uma mobilidade inclusiva, de equilíbrio o sistema, e que a gente possa não ter um risco de ter um transporte clandestino na terceira maior capital do país. São 7 horas e 50 minutos, então, para a gente encerrar a entrevista com o vereador Hélio Ferreira, do PCdoB. Ele é presidente do Sindicato dos Rodoviários, das honras da casa para Tainangama, né? A pauta é tão longa que eu estava aqui pensando dentre elas. Eu sei que você vai estar sempre do lado dos trabalhadores, inclusive trazendo até a frota, você trouxe os dados no início do nosso bate-papo, mas hoje, ao seu olhar, que está nesse dia a dia com esses profissionais, até para que o nosso ouvinte compreenda também o outro lado, né, da moeda, o que efetivamente esse trabalhador tem de perspectiva? No sentido de, ele tem o salário, aí você falou da questão do cinto que não é obrigatório, você trouxe dessa rotina estafante, você trouxe a questão da segurança dentro desses veículos, muitas vezes de roteiros exaustivos, um carro que é velho, portanto ele está ali numa condição que, eu estou falando de coluna, eu estou falando de bem-estar, de benefícios, da questão psicológica diante de um assalto, né, de uma batida, muitas das vezes. Como que a responsabilização do profissional, muitas vezes, em relação aos acidentes. Exatamente. Pois é, um patrimônio desse, né? O trabalhador, qualquer coisa que acontecer com um ônibus desse, ele é o responsável. Mas não é só a questão material, a questão também da maior carga, a carga mais valiosa do mundo, que é a vida, né? É uma responsabilidade muito grande, né? E é uma pressão também muito grande. Então isso cabe luta diariamente, entendeu? Para que a gente tenha esse atendimento, prestando esse serviço, né, com qualidade e atendendo esses profissionais. Então, o trabalho de rodoviária é muito estressante e a cada dia as exigências vai piorando mais ainda, entendeu? Se não fosse a luta sindical para que está fazendo uma proteção a esses trabalhadores, a situação seria muito pior, né? Porque gerentes de garagem só pensam em punição, não pensam em facilitar a vida do trabalhador, é muito difícil. Então, a gente tem que estar fazendo essas intervenções. Mas nós temos muitos desafios. Um dos grandes desafios que nós temos é melhorar a questão da segurança, tanto para os trabalhadores como a questão da população. Hoje a maioria da população já sofreu pequenos furtos dentro dos ônibus. Então nós precisamos ter um efetivo policial direcionado, né, ao combate a esses pequenos assaltos. E precisa ter questão da tecnologia também a nosso favor, a favor desse efetivo policial, né, para que possa estar combatendo ali com rapidez essas situações. Nós temos hoje as câmaras de ônibus que não funcionam adequadamente, né? Elas funcionam mais para fiscalizar o trabalhador do que para evitar a violência. Então isso é uma das lutas que a gente tem de essas câmaras serem linkadas à Secretaria de Segurança Pública, que a Segurança Pública direcione um efetivo permanente, como já houve, né, nos anos 90, né, com a estrutura maior, né, da GERC, né, formando assim, tipo uma delegacia especialmente para isso, que possa atender rapidamente essas ações. Se tiver essas ações de violência contra os trabalhadores, contra a população, e tiver ações rápidas, isso vai inibir que outras ações sejam feitas. Então esse é um grande desafio dos outros desafios que existem para uma mobilidade melhor e para melhores condições de trabalho para os trabalhadores. Queria agradecer muito a participação de Hélio Ferreira, vereador de Salvador, também presidente dos sindicatos rodoviários, convidá-lo para outras vezes a gente vir aqui debater o sistema de mobilidade, é importante, até convidar o Fábio Mota, de repente, de fazer um debate aqui com os dois presentes à mesa. É uma satisfação, né, fazer esse debate com o secretário, né? Quero mandar um abraço, no qual ele nos atende, é ouvinte nosso aqui. Tá ouvindo, nós temos uma grande debate, né, assim, porque temos, né, ele tem uma grande responsabilidade de estar cuidando da cidade, e nós temos a responsabilidade de estar cuidando também com outra visão diferente da dele, mas temos divergências, mas nós temos uma relação de estar conversando sobre a situação. Quero só para falar, claro, aliás, que são muitas coisas. Outra luta grande, Tainá, é a formação do centro psicológico para atender a categoria. Inclusive, eu coloquei essa emenda naquele projeto de mobilidade,
né? Então foi até um acordo com o secretário, né, para que a gente possa estar discutindo isso para poder também atender a categoria no caso de violência, de assaltos, da categoria que abala muito um assalto. Eu já fui assaltado 8 vezes e sei Imagine. o que a gente passa. Mas eu que agradeço, Avilás, estou à disposição. Fico muito feliz de encontrar aqui amigos, você de velha guarda, ali, Kátia, conhecer Tainã. Né? Então, assim, é uma satisfação imensa poder também estar dando minha contribuição aqui no debate. E tenho certeza que mobilidade tem muita coisa para a gente discutir, porque a mobilidade está equivocada na nossa cidade e não está inclusiva. Tem muita gente andando a pé porque não tem condições de pagar o buzu. É isso aí. Muito obrigado, Hélio Ferreira. Café das 6. Uma dose de informação. Outra de descontração. Na Rádio Globo.